Olá, queridos, tudo bem? Leandro Vieira aqui, da família dos que creem em Curitiba, e passando aqui para refletir com vocês nesse atual momento, diante das novas conjecturas que nós temos, acerca de um tema muito pertinente. E o nosso tema é: onde está Deus diante do sofrimento e do caos em que o mundo se encontra? A primeira coisa que eu gostaria de refletir com vocês é que nós não encontramos respostas satisfatórias a muitas das nossas perguntas porque nós colocamos elas dentro de uma estrutura chamada falso dilema. O que é um falso dilema? Por exemplo, a ideia de se Deus é bom, por que o mal existe? É um falso dilema. Por quê? Porque as Escrituras não apresentam essa questão dentro dessa estrutura, dentro do pensamento de que se Deus é bom, o mal não pode existir. Então, essa estrutura de falsos dilemas, ela sempre reduz questões que são muito mais complexas, que são muito mais profundas, como é, por exemplo, a questão do mal. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós descobrimos que a questão não é pensada dentro desse falso dilema. Se Deus é bom, por que o mal existe? Há outras variações, há outras possíveis respostas, há outras reflexões, e é muito importante nós aprendermos a não conduzirmos as nossas vidas e os grandes questionamentos da existência humana dentro de falsos dilemas. Eu reitero, as Escrituras não colocam a coisa dessa maneira. E queria refletir com vocês um pouco a respeito do problema do mal. Essas reflexões minhas, elas são oriundas daquilo que eu tenho lido de teologia sobre o assunto, e também de questões políticas que eu tenho refletido em como a política trata a questão do mal, e eu queria nesse tempo poder compartilhar com vocês isso, mas quero reafirmar, não dentro de falsos dilemas. As Escrituras não propõem a coisa a partir do pensamento de que se Deus é bom, o mal não pode existir. Então a primeira coisa é que, estudando sobre o tema, eu descobri que ultimamente a filosofia moderna tem tentado resolver a questão de duas maneiras: o mal natural e o mal moral, ou seja, as raízes e origens e consequências do mal em mal natural e mal moral. O mal natural se refere às catástrofes, aos eventos que envolvem a natureza, como tsunamis, como furacões, e nós temos fresco na memória eventos como o tsunami na Indonésia, como o furacão Katrina, que varreu New Orleans, e outros eventos que estão bem claros na nossa memória. Então, essa seria a classificação que os filósofos chamam de mal natural. A segunda classificação seria o mal moral. Isso está relacionado ao terrorismo, às guerras, à bandidagem, à capacidade imoral do homem de cometer o mal. Todavia, há um porquê a filosofia define o mal dessa maneira, e nós vamos conversar e averiguar isso durante esse nosso compartilhar aqui, mas eu quero já anteceder que é porque a filosofia, ela nega a questão do pecado original. Então, ela não crê no aspecto que o cristianismo traz também para o mal, que é o aspecto metafísico, aquilo que transcende a matéria, o mal espiritual. Então, como a filosofia moderna trata Deus e o cristianismo como obsoleto e como fábula, eles resumem mal em mal natural, eventos catastróficos que envolvem a natureza, e mal moral, guerras, terrorismo, bandidagem, a capacidade do homem de cometer mal. Mas o cristianismo acrescenta o mal metafísico, o mal espiritual, o mal que transcende a matéria. O que nós precisamos entender logo de início é que, como vocação, não compete a nós
cristãos, discípulos do Cristo, solucionar o problema do mal neste mundo. Ou seja, nossa missão não é responder às questões filosóficas complexas sobre a origem do mal, mas sim manifestar os sinais do novo mundo de Deus, da nova criação com base na morte, ressurreição de Cristo, no poder do Espírito, mesmo em meio àquilo que Paulo chama de era perversa em Gálatas capítulo 1. Então é importante ressaltar e frisar que não é vocação da igreja solucionar o problema do mal. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós descobrimos que a igreja é a comunidade dos recriados, a nova raça, dos que pertencem à nova era, a era do reino de Deus. E não é nossa missão responder às questões complexas, filosóficas, sobre a origem, sobre a natureza do mal, sobre as manifestações do mal, mas é nossa vocação manifestar, evidenciar os sinais do novo mundo de Deus. Porque Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, texto sempre tirado do contexto, que se alguém está em Cristo é uma nova criação. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que Paulo tem em mente é que a igreja é a evidência da nova ordem, da nova criação. E nós precisamos manifestar tais sinais. Uma coisa que nós aprendemos quando olhamos para as Escrituras, e eu vou repetir isso intencionalmente algumas vezes, é que as Escrituras não dão uma resposta simplista, reducionista para o problema do mal, para a origem do mal. Antes, as Escrituras mostram como Deus lida no presente e como Deus lidará com o mal no futuro, quando o mal será de todo resolvido. Então, reitero, não é nossa vocação solucionar os problemas do mal. E isso também não é fatalismo. N.T. Wright, um poderoso teólogo e pensador estadista inglês, ele diz algo sobre a maneira como Deus age contra o mal durante a história que eu queria trazer para a nossa reflexão. N.T. Wright diz o seguinte: de alguma forma que tendemos a considerar ofensiva, Deus precisa sujar os pés de lama e manchar as mãos de sangue para colocar o mundo de volta nos eixos. Se declararmos, como muitos têm feito, que preferíamos que Deus agisse de outra forma para lidar com o mal, enfrentaremos a questão reversa, ou seja, que posição elevada e inocente é essa em que nos colocamos, que nos permite olhar para baixo e fazer afirmações tão precisas sobre como Deus deve agir com a sua criação? O teólogo e mártir Bonhoeffer afirma que o pecado fundamental da humanidade foi colocar o conhecimento do bem e do mal acima do conhecimento de Deus. Fato é que esse é mais um dos mistérios assombrosos de Gênesis 3. Deve existir alguma ligação relevante entre o que entendemos por bem e mal e o que Deus entende. Do contrário, estaríamos realmente na escuridão moral. Ainda assim, mesmo que exista tal ligação, serve como um aviso para não sermos muito taxativos ao declarar o que Deus deveria ou não fazer. O que nós aprendemos com isso? Que nós não podemos reduzir a questão procurando respostas simplistas, porque a própria Escritura não faz. Antes, a Escritura afirma de uma maneira que tende a ser ofensiva, como diz Wright, que Deus precisa sujar os pés de lama e manchar as mãos de sangue para colocar um mundo de volta nos seus eixos. São questões complexas, são questões que não são tão claras, mas a verdade é que se nós dissermos que Deus não deveria agir dessa maneira, nós nos colocamos no lugar que pertence a Deus, no lugar de inocente, de santos, de divinos, e deveríamos levantar a questão: quem nos deu a capacidade de dizer como Deus deve ou não agir com a sua criação? Então nós percebemos
que o problema é que o nosso próprio padrão de bem ou mal, ele é oriundo da nossa desobediência a Deus. O que a gente julga por certo e errado, julgamos porque criamos uma cosmovisão a partir da desobediência. E embora, como Wright, citando Bonhoeffer, diz que deve haver alguma relação entre aquilo que a gente entende por bem e mal e aquilo que Deus entende, porque se não houvesse nenhuma relação, estaríamos em trevas e escuridão moral. Mesmo que haja essa relação, o nosso padrão é insuficiente para entender a justiça de Deus. Então, de acordo com o que vimos nas Escrituras, repetindo, parece que as forças do caos para executarem o julgamento divino surgem da própria criação. E isso nos leva a levantar uma outra questão e a, de novo, termos cuidado com o falso dilema. Qual é a outra questão? Deus é o responsável por isso? Pensando agora no momento de pandemia que nós vivemos. E, de novo, o problema aqui está no falso dilema. Por quê? De acordo com as Escrituras, Deus é o autor, todavia não é o responsável. Um texto extremamente delicado e que alguns fogem dele, mas que está nas Escrituras, está em Amós capítulo 3, versículo 6, quando o Senhor diz, ou quando o profeta, melhor dizendo, diz: porventura sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? E nós temos a tendência de pensar que Deus se converteu no Novo Testamento. E essa é uma mentalidade de Marcião e é um grave erro teológico. Porque é o Antigo Testamento, em Malaquias 3, que diz que pelo fato de o Senhor não mudar, no versículo 6, essa é a causa de não sermos consumidos. Então Deus assume a autoria, mas não a responsabilidade desses eventos. Ele é o autor por ser soberano e nada está fora do seu governo e domínio. Todavia, o responsável é o homem em sua rebelião contra Deus. E para isso, o próprio Deus pode usar meios naturais, meios morais e meios metafísicos para trazer os seus juízos por intermédio de algum mal, como por exemplo o livro de Jó nos revela. Agora, o que nós precisamos deixar bem claro, e eu volto a dizer, não coloque as coisas dentro de falsos dilemas, é que Deus é o autor sim, todavia não é o responsável. E a pergunta não é se Deus é o responsável, a pergunta é o porquê de tais juízos. E quando olhamos para Isaías 26, no versículo 9, o profeta diz: porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, a resposta das Escrituras não é se Deus é ou não responsável pelo mal, pela pandemia, pelos catástrofes. A resposta das Escrituras é: quando os juízos de Deus reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. É pedagogia de Deus com os habitantes da terra. Então, o que nós precisamos perceber é que para essa questão do mal, as Escrituras não dão uma resposta simplista, reducionista. A visão clássica das Escrituras para como Deus age com o mal é: eis as promessas, eis o problema. Deus permanece soberano sobre tal paradoxo. E quando nós pensamos de acordo com as Escrituras, nós lembramos de muitos salmos, ou da própria estrutura do livro de Jó. Mas eu quero mencionar o Salmo 89, ele é muito relevante para entendermos que as Escrituras não colocam a questão do mal dentro de falsos dilemas, como se Deus é bom, porque o mal existe, se Deus é bom, porque estamos vivendo catástrofes, se Deus é bom, porque da pandemia. Não é dessa forma que as Escrituras tratam. E quando olhamos para os Salmos com esse olhar cirúrgico, nós percebemos o seguinte: o Salmo 89, por exemplo, o salmista começa dizendo assim: cantarei as misericórdias do Senhor para sempre, com a minha boca farei conhecida a tua fidelidade a todas as gerações. Pois eu disse, a misericórdia será edificada para sempre, tua fidelidade
tu estabelecerás nos muitos céus. Então ele continua: eu fiz um pacto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Agora ele está falando aqui como se o próprio Deus estivesse dizendo: tua semente eu estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono a todas as gerações. Os céus louvarão as suas maravilhas, ó Senhor, tua fidelidade também na congregação dos santos. Então, o salmista diz que Deus diz: eu fiz um pacto com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi que a sua semente será estabelecida para sempre. No mesmo salmo, lá no versículo 39, que é um salmo que toma um aspecto messiânico, o salmista diz assim: mas tu rejeitastes e abominastes, tu tirastes com o teu ungido. E ele continua: tu anulastes o pacto com o teu servo, profanaste sua coroa a lançá-la ao chão. Mas no versículo 3 e 4 ele diz que Deus fez um pacto que ele não anularia. Agora o salmista, perplexo diante da complexidade do mal na criação, diz que Deus havia anulado o pacto. Então o versículo 46 ainda diz assim: por quanto tempo, Senhor, te esconderás para sempre? Então ele está perplexo e ele titubeia, parece. Primeiro ele declara que Deus disse que firmou um pacto com Davi, que estabeleceria sua geração. Depois ele diz que Deus disse que não quebraria esse pacto, mas então ele diz que Deus anulou o pacto e ele levanta o questionamento: até quando, Senhor? Por que você se esconde? E ele ainda continua e diz no versículo 49, Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades, as quais tu jurastes a Davi na tua verdade? Ele diz, lembra, Senhor, da vergonha dos teus servos, como posso suportar em meu peito a vergonha de todos os povos poderosos, com a qual teus inimigos foram envergonhados, ó Senhor, com a qual eles envergonharam os passos do teu ungido. E o interessante é como ele termina o Salmo 89. Ele diz, bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. Tem nesse salmo perplexidade e louvor. E nós não conseguimos entender essa dinâmica porque sempre colocamos isso dentro de falsos dilemas. Então o salmista não está incrédulo, ele está perplexo. E há espaço para perplexidade, há espaço para lamentação. Ao mesmo tempo que ele afirma que o Senhor disse que fez um pacto inquebrável, ele diz que diante daquilo que ele está vendo, o que aparenta a ele é que o Senhor quebrou o pacto, mas nesse mesmo salmo, ele termina esse salmo, ele ainda levanta a questão, Senhor, onde você está? Até quando você se esconderá? Mas ele termina o salmo com louvor. Ele termina reconhecendo a soberania de Deus. Então aqui, repito, a visão clássica das Escrituras para o problema do mal no mundo não é uma resposta simplista. A resposta é, eis as promessas de Deus, eis o problema. Deus permanece soberano sobre esse paradoxo. E nós precisamos compreender. E outra coisa, que nós temos a tendência de procurar os culpados pelo mal. Outra coisa é que nós costumamos pensar que se alguma coisa está dando errado conosco, então de fato fizemos algo errado. Mas o livro de Jó protesta de forma veemente contra a ideia de que se algo deu errado com você, é certamente que você fez algo errado. Não. No livro de Jó, nós somos convidados a refletir de forma profunda nas obras de Deus. Percebemos toda a perplexidade de Jó e a complexidade da questão do mal. Então, o que eu quero ressaltar até aqui é que não há respostas simplistas, como a filosofia pós-moderna tem tentado dar ao mal. Essa é uma questão muito mais complexa e não é vocação da igreja solucionar o problema do mal, responder a perguntas filosóficas e complexas sobre a origem do mal. A vocação da igreja é evidenciar as virtudes do novo mundo de Deus. E é por isso que num momento de caos, de seriedade, nós podemos encontrar paz que excede o entendimento dessa era. Por quê?
ficamos perplexos? Devemos estar perplexos. Há espaço para lamentações? Há, mas isso não é murmuração. Nós vemos o profeta Jeremias lamentando contra a perplexidade dos juízos de Deus contra o próprio povo de Deus ao levá-los ao cativeiro babilônico, mas não vemos Jeremias murmurando. Ele continua confiando no Senhor. Quando você olha a estrutura do livro de Jeremias, uma coisa muito interessante, eu me lembro quando eu aprendi isso há muitos anos atrás, é que Jeremias passa boa parte da primeira sessão do livro falando a respeito dos iminentes juízos de Deus e que não havia forma de escapar. Então, parece que num dado momento em que aqueles que rejeitavam a palavra profética de juízo, eles aceitam, então no capítulo 29 de Jeremias, ele diz algo inesperado. Ele diz, como se o Senhor mesmo estivesse falando por intermédio do seu profeta, ele diz: mas eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas aí você levanta a questão, mas até aqui o profeta estava redarguindo o povo contra a iminência dos juízos. E quando eles creem e abraçam uma mentalidade fatalista, então Deus nos entregará ao cativeiro, ao opróbrio e abandonará o seu povo. O profeta diz: não. O Senhor é que sabe os pensamentos que tem a respeito de vocês e são pensamentos de paz. O que nós percebemos? Que respostas simplistas e reducionistas não servem para resolver a questão do mal. Agora, para entrarmos na atualidade, é importante nós percebermos algo. O que? Como a cosmovisão secularista lida com o problema do mal. E eu disse no começo que nós temos a resposta filosófica do mal natural, as catástrofes e etc., e do mal moral, guerras, terrorismos e etc. Mas o cristianismo acrescenta o fato do mal metafísico, que transcende a matéria, que é espiritual. Mas isso não é aceito na filosofia secularista. Então, a sociedade pós-moderna, por rejeitar a ideia do pecado original, que coloca o homem como responsável pelo caos, Deus segue sendo o autor, mas o homem é o responsável. Então, a filosofia pós-moderna, por rejeitar essa ideia de pecado original, por tratar o evangelho como uma fábula e Deus como um produto do imaginário humano, ela excluiu o mal metafísico. Resumindo a questão, há mal natural e mal moral. E aí, quando olhamos para a história, por causa do movimento iluminista do século XVIII, nós temos o movimento da Revolução Francesa reivindicando a messianidade e propondo uma escatologia que levaria o mundo aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso é chamado de a doutrina do progresso. A ideia básica de que o mundo está melhorando. E qual é a resposta que as nações que divinizaram a democracia, fruto do movimento iluminista, elas têm dado ao problema do mal? O mundo ocidental, especificamente a Europa e a América do Norte, reivindicavam estarem no ápice do desenvolvimento humano. E por trás disso há uma tentativa de responder o quê? O problema do mal no mundo. Que então o iluminismo surge como se fosse a resposta para uma realidade celestial na Terra, para responder à questão do problema do mal. Então o mundo segue século XVIII, século XIX, e nós temos as grandes guerras mundiais. E isso expõe a temporalidade dessa escatologia triunfalista, iluminista, que deposita na democracia, na nova ordem ocidental de governo, a esperança para resolver o problema do mal no mundo. Mas, quando nós olhamos para as grandes guerras, nós descobrimos algo que os iluministas não podiam suportar. O quê? O mal ainda permanece no tal mundo civilizado pós
Revolução Francesa e movimento iluminista. N.T. Wright, novamente, falando sobre esse momento, ele diz algo. Auschwitz destruiu a ideia de que a civilização europeia era um lugar onde a nobreza, a virtude e a razão humana poderiam se desenvolver e progredir. O que N.T. Wright quer dizer com isso? Quer dizer que Auschwitz e os eventos terríveis, os eventos extremamente destrutivos que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, tendo Auschwitz como o ápice do genocídio e da maldade na criação, ele testemunha contra a fragilidade da escatologia iluminista europeia e norte-americana, que dizia que a Europa renascida era lugar de nobreza, de virtude, onde a razão humana progrediria. Por quê? Porque tais eventos testemunham contra. Embora ainda hoje, nessa sociedade pós-moderna, existam pessoas e governos inteiros e nações inteiras que acreditam que o mundo é um bom lugar e que os seus problemas podem ser resolvidos com tecnologia, com educação, com desenvolvimento. A expressão a ser usada aqui é ocidentalização, ou seja, se todas as nações adotarem a democracia, o mundo progredirá para a sua plenitude. E embora eu quero ressaltar que não somos fatalistas, não estamos querendo dizer que não há solução, nós estamos denunciando o espírito dessa época e mostrando a falsa segurança que o iluminismo reivindicou para propor uma escatologia de plenitude. Como já vimos, as grandes guerras testemunham contra isso, e eles que reivindicavam que a Europa era o lugar para o progresso do homem, foi exatamente na Europa onde esse terrível fato, onde o Holocausto ocorreu, provando que a maldade ainda existe no homem, no tal homem ocidental e civilizado. Então, é importante entendermos que o mundo ocidental tem colocado sua expectativa na democracia. O que está diante de nós agora comprova o seguinte: aqueles que depositavam sua esperança escatológica na ocidentalização do mundo, crendo, como disse e repito, que com tecnologia, educação e desenvolvimento, os problemas do mundo e com a adoção da democracia, os problemas do mal no mundo seriam resolvidos, estão atônitos agora. Por quê? Porque os dois principais ídolos dessa sociedade pós-moderna, são eles a economia e a ciência, estão expostos em sua fragilidade. Um micro-organismo dobrou os ídolos da pós-modernidade. A economia está abalada e a ciência, em quem essa sociedade deposita sua expectativa em cura, em imortalidade, também está exposta em sua fragilidade. E o que está diante de nós coloca Deus e o homem em seus respectivos lugares, Deus no trono e o homem aos seus pés. Eu não quero dizer que não devemos pensar economias saudáveis, eu não quero dizer que a ciência ela está em conflito com o cristianismo, porque não está. Eu quero dizer que os falsos ídolos estão expostos. E também não estou dizendo que nós deveríamos voltar a um modelo de governo monárquico, imperialista, porque vivemos tempos de polarização e as pessoas elas não conseguem mais raciocinar fora
dessa mentalidade de falsos dilemas. Então, eu não estou dizendo nada contra a democracia, eu estou dizendo contra a expectativa de depositar na democracia moderna a salvação e a esperança para o mundo e a solução para os problemas do mal. Churchill foi quem disse que democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. E isso é fantástico, porque nos leva a entender que nós não devemos colocar a expectativa na ocidentalização, como essa geração pós-moderna tem feito. E o que os governos atuais têm feito diante do problema do mal? Essas democracias que reivindicam messianidade, elas simplificaram e reduziram o problema do mal à seguinte questão: nós e eles. O que nós percebemos é que depois de eventos como o 11 de setembro e que trabalharam para fortalecer essa mentalidade, você teve o presidente da América dizendo que existia um eixo do mal no Oriente Médio, você teve o primeiro-ministro da Inglaterra dizendo que a função do político é acabar com o mal, e uma força-tarefa das nações civilizadas do Ocidente contra o mal que estava no Oriente Médio. E o que nós vimos? Um aumento de guerras, de genocídios, de assassinatos. Milhares de pessoas inocentes morreram no Afeganistão, morreram no Iraque, em prol da solução ocidental para o problema do mal. Então nós, aqui democráticos do Ocidente, somos civilizados, mas eu torno a lembrar o que Kenneth Wright diz: Auschwitz denunciou que a Europa e a América do Norte não eram o que diziam ser. Os iluministas estavam errados. E agora queremos reduzir o problema à questão entre nós e eles. Então, novamente, nós percebemos o seguinte: as formas de lidar com o mal da geração moderna, elas apenas reafirmam o problema do mal. Ou seja, a maneira como estamos lidando com o mal, o mundo civilizado, democrático e ocidental, só reafirma o problema do mal. Porque o mal, então, são os jihadistas, etc., coisa e tal. Então, qual é a solução? É estabelecer guerras, mísseis, explodirmos e matarmos milhares de pessoas que são a personificação do mal, enquanto permanecemos com a nossa vida civilizada, com a tecnologia e o conforto e a falsa segurança prometida, o American Dream, o sonho americano, europeu, iluminista, e isso está exposto em toda a sua fragilidade. Mas o que nós temos agora, nos dias atuais, para a questão do mal, para irmos concluindo o nosso raciocínio? Depois do fracasso iluminista diante das grandes guerras mundiais, nós precisávamos de uma resposta ao problema do mal. Então, as filosofias do século XX procuraram trazer essa resposta. Não o que as escrituras trazem de resposta, mas a mentalidade secularizada pós-moderna. E ela basicamente se resumiu em 3 pensadores. São eles Marx, Freud e Nietzsche. Marx disse: tudo se relaciona com o dinheiro. O problema do homem é a busca pelo dinheiro. Então, qual é a solução que Marx propôs? O comunismo. Eu nem preciso tecer comentários a respeito da condição das nações que adotaram tal mentalidade de governo. Freud disse: tudo se relaciona com o sexo. É a busca desenfreada do homem pelo sexo. E Nietzsche disse: tudo se relaciona ao poder. Então, basicamente, nós temos a ideia: dinheiro, sexo e poder. E isso é uma tentativa de responder o problema do mal na criação. Só que isso acabou por gerar uma sociedade totalmente fatalista.
que alguns nem usam mais o termo pós-modernidade. Já seriam outros termos que alguns têm refletido para tentar definir. Eu acho que eles têm uma valia, mas agora não são interessantes para nós. E o que nós precisamos entender? Que embora existam verdades em tais raciocínios, que o homem se move muitas vezes por dinheiro, por sexo ou por poder, na verdade isso não passam de caricaturas da doutrina bíblica da depravação total. Mas a atual geração pós-moderna, filosófica, não pode aceitar as escrituras, porque dizem que o evangelho é uma fábula, mas na verdade estão tentando fazer caricaturas, são quase que traduções baratas do que as escrituras já dizem a respeito da responsabilidade do homem frente ao mal. Então, achamos que estamos crescendo em entendimento, mas na verdade, como Adão e Eva, nós estamos na verdade regredindo à verdadeira vida, ao verdadeiro conhecimento. Qual é a característica dos nossos dias? É que temos uma exigência cada vez maior pela verdade e uma dificuldade cada vez maior em discerni-la. Por quê? Porque rejeitamos a verdadeira fonte de sabedoria. Porque ao invés de comermos da árvore da vida, temos comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o ciclo se repete em um homem reivindicar o direito de ser Deus sobre si mesmo. Agora, o que isso gerou nessa geração que alguns estão chamando de mileniais? Isso já é um pouco anterior, mas isso está muito claro agora. Na verdade, gerou uma cultura de suspeita, porque todas as vezes em que alguém está procurando propor o bem, as pessoas estão suspeitando se por trás disso não está a filosofia de Marx, de Freud ou de Nietzsche. Tipo, a pessoa está fazendo isso porque ela tem interesse no dinheiro, ou porque ela está movida pelo interesse no sexo, ou porque ela está interessada em poder. Então isso gerou o quê? Uma cultura de suspeita, uma cultura cética. Em política é importante que tenhamos uma dose equilibrada de ceticismo. Ceticismo na capacidade do estadista resolver o problema da humanidade, não quanto à esperança que as escrituras nos orientam. Mas esse ceticismo oriundo desse fracasso iluminista, ele está gerando uma mentalidade nihilista desconstrutiva. O que é nihilismo? Em maneiras bem práticas, é a mentalidade de que nada faz sentido. Então não precisamos refletir nem sobre mal, nem sobre bem, porque essa é a única resposta que essa geração pós-moderna tem. Uma resposta nihilista, sem significado de existência, sem significado de cosmos, nada tem sentido. Essa é a resposta pós-moderna ao problema do mal. E nós, cristãos, temos que cuidar, porque confiamos em Deus, mas é um tempo de lamento, não de fatalismo, nem tampouco de triunfalismo. O que nós não podemos cair é numa mentalidade nihilista. Nada faz sentido, não tem problema. Isso seria um erro grave que por muitas vezes ocorre até em teologia. Então, um determinado poeta chamado Teodoro Adorno, ele disse que é impossível escrever poesia depois de Auschwitz. E de novo, embora haja uma verdade nisso, ela não é o que as escrituras têm a nos dizer. Mesmo após esses eventos catastróficos da Segunda Guerra Mundial, há sim esperança, e o que nós percebemos é que Deus está sim lidando com o problema do mal, e nós podemos descansar na verdade de que Apocalipse 21 diz que chegará o dia em que não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque tudo será passado. E uma das coisas mais incríveis é que o profeta diz, porque as primeiras coisas passaram. Toda a história de sofrimento da humanidade não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Então o que eu quero dizer, não sejamos reducionistas,
não vamos simplificar uma questão que a própria Escritura não simplifica. Então, qual é o resultado dessa geração que tem uma cultura de suspeita, porque considera que essas filosofias modernas de Marx, Freud e Nietzsche respondem à origem do mal? Ela é nihilista, desconstrutiva, não encontra significado em nada e se entrega ao velho ideal: sexo, drogas e rock and roll. É por isso que temos tanta dificuldade de dialogar com essa geração milenial que não quer refletir, porque depositaram a expectativa na escatologia iluminista, ela fracassou e agora um niilismo fatalista se estabeleceu na nossa sociedade. Então, qual é o ponto? Esse é o momento para que a igreja se levante. Porque nós não somos chamados a responder o problema do mal. E nem as filosofias complexas que tentam descobrir a origem, como já falamos por 2 ou 3 vezes. Mas nós somos chamados a evidenciar, a manifestar as realidades do novo mundo de Deus, da nova criação. Então, qualquer análise do mal que alegue ter entendido como ele acontece e o que fazer em relação a ele, terá apenas simplificado o problema. As Escrituras não respondem de forma reducionista. O que elas nos dizem é algo parecido com: o mal pode continuar a existir, mas o amor também. Esse é o ponto que nos move e que nos mantém cheios de esperança para proclamarmos nesse momento que são os piores dias do mundo, mas que serão os melhores dias da igreja. E mais uma vez, como já dissemos em outros vídeos, eu lembro que na parábola do joio e do trigo, Jesus diz que joio, que é a maldade, e trigo, que é representado pela justiça, filhos do maligno, filhos do reino, ambos alcançarão a sua plenitude. Então, os piores dias do mundo serão os melhores dias da igreja. E eu quero encerrar lembrando vocês dessa perplexidade com 2 salmos. O Salmo 73, ele é um salmo que está dentro dessa dinâmica que não se enquadra nos falsos dilemas, que se isso é isso, isso deve ser dessa forma. O salmista começa dizendo que Deus é verdadeiramente bom para Israel, para com os limpos de coração, mas ele começa a dizer que os seus pés quase se foram, que os passos deles estiveram bem perto dele de escorregarem. Aí ele diz assim: pois eu tive inveja do tolo quando vi a prosperidade do perverso, pois não há faixas em sua morte, mas sua força é firme. Eles não estão em tribulação como os outros homens, nem eles se afligem como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes cerca como uma corrente, a violência os cobre como vestimenta. Seus olhos destacam-se com gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. Eles são corruptos e falam perversamente no que diz respeito à opressão. Eles falam arrogantemente, eles põem a sua boca contra os céus e a sua língua caminha pela terra. Então ele diz: eis que estes são os ímpios que prosperam no mundo, eles aumentam as riquezas. A primeira coisa, aqui falando a respeito daquilo que ele considerava ser uma perplexidade, uma injustiça, ele diz: os ímpios prosperam. Os ímpios têm mais do que poderiam desejar, eles enriquecem no mundo, mesmo blasfemando contra os céus. Então ele diz no versículo 13, realmente eu limpei o meu coração em vão, eu lavei as minhas mãos da inocência. O salmista pensava: do que vale procurar uma vida que honre a Deus, que seja santa? Mas então ele diz no versículo 16, quando eu pensei em conhecer, em entender isto, doloroso demais foi para mim entender o mal no mundo, a perplexidade das coisas injustas. Todavia ele diz assim: até que fui ao santuário de Deus, então entendi o seu fim.
ele diz: certamente tu os pusestes, os ímpios, em lugares escorregadios, tu os lançastes na destruição. Como são trazidos para a desolação, como em um momento, eles são completamente consumidos por terrores. E o salmista diz: tão tolo eu fui, ignorante, eu fui como um animal diante de ti. Ele diz: como eu cheguei a tanta tolice em pensar que Deus era injusto por causa da prosperidade dos ímpios, dessas perplexidades. Então ele diz assim: apesar disso, estou continuamente contigo, tu me segurastes pela minha mão direita. Ele diz: tu me guiarás com o teu conselho e depois me receberás para a glória. No verso 25 é aquele famoso texto que ele diz: quem tenho eu no céu a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. A conclusão do salmista é quando ele entra no santuário do Senhor e toda a sua esperança é redefinida. E alguns estudiosos acreditam que isso poderia se referir ao dia da morte, quando ele diz: eu entrei no santuário. Talvez as respostas para essas complexidades só chegarão no dia da nossa morte. Mas o salmista segue confiando em Deus. Ele diz: mas é bom para mim aproximar-me de Deus. E no Salmo 74, de novo, o salmista começa com perplexidades. Ele diz: por que, Deus, nos rejeitastes para sempre? Por que a tua raiva fumega contra as ovelhas do pasto? Eventos naturais que manifestam juízos. Ele diz: lembra-te da tua congregação que comprastes na antiguidade. Ele diz: os ímpios lançaram fogo no seu santuário, eles profanam a morada do seu nome. E ele diz que os ímpios diziam: juntos vamos destruí-los, eles queimarão as sinagogas de Deus. Então o salmista diz, Salmo 74:10, ó Deus, por quanto tempo o adversário nos envergonhará? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Ele levanta uma questão. Então ele diz: pois Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Então, o que você percebe? Há espaço para perplexidade, para lamentação. O mesmo salmista que indaga: Deus, até quando blasfemarão teu nome? Declara: tu és meu rei. E é isso que nós precisamos compreender. E eu quero encerrar agora nossa reflexão com um texto de Hebreus, capítulo 6, especificamente o versículo 18 e 19, por causa de uma expressão que o autor de Hebreus nos dá, que é muito rica para nós agora. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19, as Escrituras dizem: para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa esperança ou consolação. Nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós. Aí ele diz assim: esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme. Então, basicamente, o autor de Hebreus diz que a esperança que nós temos é como uma âncora. E qual é a nossa reflexão final? Pense numa embarcação e pense numa embarcação ancorada. Ele diz que é firme a nossa esperança, ela está a partir de coisas que são imutáveis, mas o autor de Hebreus diz que ela é como uma âncora. Então, embora estejamos num lugar firme, o barco na superfície vai balançar sempre. Mas nós temos a esperança como a âncora da alma. Ou seja, ele está dizendo que nesta era nossas embarcações sofrerão com a força dos ventos e da tempestade. Todavia, nós temos a nossa esperança em Deus, na nova criação, como uma âncora firme, mesmo que na superfície aparente um caos,
o nosso interior está firmado nessa verdade. E eu gostaria de te encorajar a aproveitar esse momento para evidenciar os poderes do mundo vindouro, para proclamar a paz e para estar ancorado na verdade das Escrituras, sem ceder a respostas reducionistas. A questão do mal é uma questão complexa. Embora as Escrituras não expliquem talvez nem a origem do mal, elas explicam como Deus trata intervindo sobrenaturalmente em favor do seu povo e como Deus resolverá totalmente o problema do mal de maneira que veremos novos céus e nova terra. Que o Senhor abençoe vocês, que vocês sejam cheios de esperança correta e que vocês estejam firmados no seu Filho nesse tempo. Forte abraço.